Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Descomplica, aqui com a Alessandra Santos. Não se inscreveu ainda? Então já corre, se inscreva, ative o sininho para não perder nada, já comente, compartilha e fique comigo até o final, porque hoje nós teremos um assunto muito, mas muito polêmico. Solta a vinheta que eu já volto para contar quem está aqui comigo hoje no programa. Não sai daí. Notícia e curiosidade, um bate-papo com verdade. Tem fé, tem espiritualidade, descomplicando com personalidade. Entretenimento, mundo em ação, empreendedorismo e opinião, política, entrevista e conexão. Vem com a gente nessa direção. Começa agora o programa Descomplica com Alessandra Santos. Olá, olá, olá. Antes de nós entrarmos no assunto que hoje vai mexer com o coração e trazer muitas reflexões aí para geral, não vou nem falar para homem e mulher, é para geral. Hoje o assunto é babado. Fique até o final que, hoje até eu tô emocionada e meu coração tá tum mais acelerado. Mas corre lá na Livrarias da Vila, do Shopping Pátio Batel, na Livrarias Curitiba, de todos os shops. Garanta, os nossos livros, abençoa a minha vida também. E ele que não está à venda, ele é uma distribuição gratuita, né? É o presentinho de Deus para você através da minha vida. Ele está disponível na livraria, na editora Bonilaure, na loja. Você entra no site da loja, na loja do site. Eita, Glória! Na loja do site, só pague o frete se você for de Curitiba, e se for de Curitiba, corra aqui na Cronos Metal, pegue o seu e mais um tanto para abençoar outras vidas. Bom, que Deus abençoe o nosso programa de hoje. É um tema muito relevante e ele mexeu muito comigo, né? A pessoa que está aqui comigo é uma mulher incrível. Garanto, né, tenho certeza absoluta que você já deve ter ouvido falar nela, porque o que ela faz é de muita coragem. O que ela faz é o que muitas pessoas querem fazer, mas não têm a coragem que ela tem. Ela é vereadora, ela é sargento, ela, por formação, é pedagoga, ela é mãe. Avó? Avó? Não, sou jovem. Tá. Então, Praticamente um feto. não sei se vamos descobrir no papo se ela é avó ou não. E também, por formação, né, é pedagoga e ela se especializou pela PUC no nosso tema de hoje, que é falando de pedofilia. Então, ela é formada em pedofilia. Seja muito bem-vinda, Tânia. Muito Tânia obrigada. Guerreiro, muito bem-vinda à nossa casa. É uma honra tremenda, né, ter a sua presença aqui e falando de um tema tão delicado na atualidade. Quando o Caio, né, marcou na nossa agenda que você reservou esse tempinho para estar com a gente, eu não sabia que dias depois iria se estourar aí, né, ou tanto falando da pedofilia. Se apresente para o nosso público e fale um pouquinho de você para a gente. Então, eu sou do interior do Paraná. Na verdade, eu sou subtenente, mas como eu fiquei 22 anos sargento, então eu sou sargento da polícia, fiquei 35 anos na polícia. Se eu pudesse, eu voltaria, faria 1000 vezes novamente o que eu fiz, porque eu amo minha polícia. Eu acho que ali é lugar de homens e mulheres honradas. Eu sou especialista, como você falou, no combate à pedofilia. Trabalho com criança desaparecida e em situação de risco. Fiz trabalhos fora do país, em Budapeste, na Hungria, pela Interpol, em Ottawa, no Canadá também, convidada pela Interpol. Fiz palestra em Cartagena, na Colômbia, onde aconteceu o filme Som da Liberdade, que é uma história real, né? Um lugar que tem muitos casos de pedofilia lá e normalmente começam dentro de casa com a própria família, o que não é diferente de nós aqui. E fui 20 anos do Serviço de Inteligência da Polícia Militar do Paraná.
No começo eu era a única mulher do serviço de inteligência, depois a gente foi formando outras, né? Mas eu fui a primeira e por muito tempo a única. E, infelizmente, eu sou a única militar do país nessa área. Então a gente trabalha capacitando polícia de outros estados, guarda municipal, polícia civil. Trabalhamos em faculdade fazendo capacitação para principalmente curso de direito, de psicologia, de pedagogia, de medicina, de odontologia, de enfermagem, pessoas que vão trabalhar com criança. A gente ensina nessa capacitação como reconhecer a vítima de pedofilia sem que ela verbalize que está sendo abusada, só no olhar, pelo comportamento dela. Então, nosso trabalho é árduo. Hoje eu estou como vereadora de Curitiba, estou no 2º mandato. Entrei para a política por conta da pedofilia, porque não tem políticas públicas. É muito difícil. Agora se fala, estão se falando nisso por conta do youtuber, mas já era coisa que eu falo há muitos anos. Todos os dias? Todos os dias. Todos os dias. Eu comecei a trabalhar com isso em 1991, então não foi agora. A experiência veio a partir do tempo que eu trabalhei, porque a pós-graduação eu fiz depois. E após, assim, claro que traz para a gente também, né, abre um leque também, mas a experiência de 24 horas por dia, 7 dias por semana, você se deparar com um caso de pedofilia, com pedófilos na tua frente, jurando inocência, é muito diferente. Eu tô arrepiada de verdade, um arrepio assim que hoje foge, né? Como você disse ali, tá todo mundo falando nisso, né? Que infelizmente daqui uns dias vai cair no esquecimento de novo, você continua na realidade, mas o povo vai... passa pano por cima, vai acontecer outra situação que isso vai ser apagado. Mas por que você escolheu seguir nesse caminho, que é um caminho dolorido, né? Principalmente para uma mulher? Por que você escolheu esse caminho? Ou Deus escolheu você? Eu não escolhi. Eu não escolhi. Realmente eu não escolhi. Eu fui escolhida. Eu acho que Deus olhou para mim e disse: essa é Pedro. E eu preciso de Pedro. Porque para você fazer esse tipo de trabalho, se você for muito mole, você acaba sendo engolida pelo sistema, ficando pelo caminho. E eu costumo dizer que meu sistema é bruto, a chapa é quente, a tolerância é zero. E o que a vida não me der, eu tomo. E se as portas se fecharem para mim, eu tiver direito de estar lá dentro, meto os 2 pés, derrubo e entro. Então, assim, se eu fosse muito mole, eu vim de uma família libanesa, onde nós fomos criados para cozinhar, para costurar, para cuidar da casa e da família. Eu faço isso. Eu cuido da minha casa, eu cuido da minha família, mas eu posso também, assim como qualquer pessoa pode, fazer a diferença na vida de alguém. E essa diferença é atitude. Você tem que ter atitude. É claro que, para mim, agora, estando na reserva da polícia depois de 35 anos, eu poderia estar em casa assistindo agora a sessão da tarde. Vale a pena ver de novo. Você já é aposentada? Já sou. Pela polícia já é aposentada? Já estou na reserva. Já sou aposentada. Mas se eu fizer isso, quantas crianças vão perecer? Quem vai fazer? Como é que vai ser o nosso futuro? Porque, queira ou não, a pedofilia é a raiz de todos os problemas. Tudo que você vê por aí, o resultado está lá na infância. E se eu que sei, e que fui capacitada por Deus, porque a pós-graduação, como eu disse, veio depois. Mas eu nunca tinha ouvido falar em pedofilia. Eu venho do interior do Paraná, de uma família que é super tradicional. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca. Eu estou arrepiada. Eu nem sabia. Não sei nem por que eu estou arrepiada. Pois, eu nem sabia que isso existia. E eu fui conhecer isso dando de cara com vítimas. E sem entender o porquê disso. E se deparando com um agressor que jura por tudo quanto é santo que a culpa é da vítima e não dele.
que ela que quis. Alguma experiência vivida com crianças que você ficou frente a frente ali, que te impactou? Teve alguma que, assim, essa daí não é essa, por causa dessa que eu vou continuar e perseverar nisso? Que Bom, mexeu com você? foi muitas crianças. Graças a Deus, eu não me acostumei. Graças a Deus. Porque a partir do momento que você se habitua com as ocorrências, como agente da polícia, meus 35 anos foi na rua, trabalhando operacional. Vai indo que você se torna rotina. Mas isso, graças a Deus, para mim não se tornou. Teve uma criança que eu fui chamada no IML para atender. Mas foi um caso assim muito que me pegou bastante, porque eu achei que eu estava ficando pancada. Na polícia a gente chama pancada, lelé da cuca. Porque às vezes eu estava assim, almoçando e vinha na minha mente uma imagem de uma criança que alguém batia nela e ela pulava para frente. Aquela batida jogava ela para frente. E aquilo começou a me incomodar. Às vezes eu estava indo pegar ônibus, vinha essa... Mesma imagem. Exatamente a mesma imagem. Eu não havia sonhado com aquilo, eu não vi em televisão, não tinha visto em lugar nenhum, nem ninguém tinha me contado para eu imaginar. Mas aquela imagem vinha na minha cabeça. Aí, como eu trabalhava com criança desaparecida também, a mídia, os repórteres me chamaram para ir no ML, porque tinham recolhido uma criança. E eu fui para ver se não era uma das crianças que eu procurava. Que eu tinha muitas crianças, lembra do cartaz de criança desaparecida? Aquele cartaz era o nosso trabalho. Todas aquelas crianças, Guilherme Caramense Tiburtius, Leandro Bossi, toda aquela turma da praia, os daqui, todos. Aí eu fui ver e eu disse, não é. Aquela criança, na época, tinha 9 anos. Ela estava inteirinha machucada, com o pescoço, com sinais de cicatriz, possivelmente de corda, já cicatrizada, alguns em fase de cicatrização, outros no vivo, os pulsos e os pés. As costas marcadas em X várias vezes por pancada. E na época eu era de serviço de inteligência e eu fiquei muito preocupada. Ninguém sabia quem era aquela criança. Ela havia sido abandonada na rua, na região metropolitana, de uma noite, e de um lugar tinha bastante vizinho, mas não tinha muita iluminação. Naquela época não tinha câmera em lugar nenhum, né? Não tinha câmera assim como tem hoje. E os cachorros da vizinhança começaram a latir muito. Aí todo mundo saiu, porque achava que alguém estava entrando nas casas e tal. E escutaram o gemido. Era ela. Ela menina. era uma criança enrolada em um pano, em um lençol. Aí eles chamaram a polícia. O pessoal da PM foi, levou para o hospital e ela foi a óbito. Oh, meu Deus. Além do espancamento, estava desnutrida e com sinais de abuso. Na época, ninguém sabia quem era. Nós só tínhamos essa informação. Aí nós tínhamos um disque denúncia que podia ligar a cobrar. Era um telefone fixo, podia ligar a cobrar. E nós recebemos uma ligação de uma vizinha que diz conhecer ela, saber aonde eu morava. O pessoal do serviço de inteligência fez uma campana e ficou esperando. Não tinha ninguém na casa. Mas passava de meia-noite quando
veio um casal para pegar os seus pertences. Aí a polícia, o pessoal nosso prendeu eles, entrou na casa. Havia ali um quarto onde tinha muita sujeira, muita coisa jogada. A casa era grande, mas tinha um quarto em separado, com cordas, onde ela ficava amarrada. E depois a mãe confessou que ela tinha outros filhos, ela tinha vários filhos com aquele homem, mas uma época ela se separou. E quando ela saiu, quando ela separou, ela saiu grávida. Aí eles voltaram durante a gravidez e ele achava que a criança não era dele. Para provar que era dele, ela segurava para ele abusar. E como a criança era o motivo da discórdia do casal, eles batiam nela muito. E ela ficava ali em cárcere. E aquela noite ela recebia pouca alimentação. Naquela noite ela se soltou e pegou e comeu uma colher de leite ninho. Até hoje, quando eu vejo leite ninho, eu lembro dela. Ela comeu uma colher de leite ninho, que era do outro bebê, irmãozinho dela, irmão ou irmã, não lembro, dela, ali da casa. E quando os pais viram isso, espancaram violentamente ela desmaiou, eles achavam que tinham matado, daí jogaram ela nesse local. Então, esse foi uma das... Daí, quando eu vi, ainda continuando, quando eu vi ela ali no IML, aquele corpo ali, todo estourado, todo machucado, eu entendi que o que eu estava vendo naquelas visões que eu tinha, que eu não sabia o que era, mas que estava me incomodando, era ela. Era aquela criança. E depois daquele dia, nunca mais eu tive essas visões. Eles foram presos, os 2 condenados, cumpriram pena. Outro caso também foi uma criança de 8 meses, de 8 dias, que deu entrada no hospital com anos já necrosado e foi a óbito. Então, são anjos que estão no céu hoje, com certeza absoluta, que está, mas que marcaram. Todos os casos foram difíceis, todos. Não tem um que não seja. Mas tem uns assim que pega muito pesado. Uma pergunta para você. Vivendo tudo isso, você falando, eu tentei construir a imagem na minha cabeça, né? Qualquer coisa que eu imagine, eu não consigo mensurar a dor do momento, a situação. Como que é a tua fé? Porque você lida com monstros. Isso é monstros. Né? É monstros. Como que ficou a sua fé? Como que eu acreditar no ser humano? Olha, eu tenho uma fé inabalável. Eu sirvo a um Deus que deu o seu único filho para que a gente estivesse aqui hoje, por nós que não merecemos. Então, eu tenho uma fé em Deus inabalável. Se Ele não me sustenta no dia a dia, eu não aguentaria. E o que eu faço é para Ele. Por isso, lá vai um recado. Ninguém vai me derrubar. Ouviu, né? Agora me conta uma coisa. Guerreiro. É o seu nome? Seu sobrenome? O sobrenome é do meu pai. O meu pai é descendente de espanhol. E eu sou Tânia Mara Abrão Guerreiro. Abrão é dos libaneses. Minha mãe, meu avô veio de lá, de Trípoli. Então, é a descendência de É a descendência, de é libanês com espanhol. É uma confusão que dá. E, pelo que eu entendi, você faz jus ao seu nome. Olha, eu tento ser forte. Eu preciso ser forte. Porque se eu largar, quem que vai assumir? Porque as pessoas, elas falam, eu quero trabalhar com você. Venha, venha. Olha, no primeiro obstáculo desiste. E sem falar as ameaças. Mas eu não tenho medo de homens. Eu tenho medo da ira do Senhor. O que você faz, ele mexe com todo mundo. É, Viu? O Felca agora, as ameaças, o que ele tem passado.
Agora, é um momento dele. Logo ele vai ser esquecido. E você que está há 31 anos trabalhando com isso. Mas, 35. 35 anos. Mas e a sua fé nas pessoas? Olha, eu não acredito, porque, por exemplo, o pedófilo, ele vai na igreja, ele é dizimista, ele canta, ele louva a Deus, ele tem fé, ou ele é ateu. O pai de santo, o padre, o médico, o policial, o pedreiro, o gari, a dona de casa, o radialista. Não tem. O pedófilo, você pode dormir ao lado de um, você não vai saber nunca que ele é pedófilo. Você não conhece as pessoas. As próprias pessoas se surpreendem com o que elas são capazes de fazer. Sabe? É uma coisa assim... É fora o que nós temos que fazer, qual que é o nosso papel enquanto mãe, pai, responsável por essa criança. É cuidar, é zelar. Porque a criança, ela não tem noção do perigo. Proteger. E o pedófilo, ele não vem baixando as calças. Ele não vem tocando nela. Ele é oportunista. Ele é sucinto. Ele vem em forma de brincadeira. Sabe, aquele toque em forma de carinho. Ganhando a confiança. Totalmente. A da família, ele já ganhou. Ganhando a da família, ele tem a criança. E ele sabe onde ele mexe. Aquela família que é neurótica, por exemplo, eu sou neurótica, ele não vai atuar. Aquela mãe que fica na porta do banheiro enquanto o filho está lá dentro usando o banheiro e ela fica chamando ele pelo nome, ele não vai tocar no filho dela lá dentro. Porque ele sabe que na porta tem uma vaca braba e que vai carcar-lhe o pé se ele tocar no filho dela. Agora, aquela pessoa que está no shopping, na praça de alimentação, o filho quer ir no banheiro, tá lá, ó, tá a plaquinha lá. Banheiro público é um perigo. Nós tivemos recente aí, em Santa Catarina, uma situação em um banheiro. E segundo informações, dentro de uma igreja. Banheiro público. Porque, veja, tem o banheiro e tem as baias. Ali é onde tem a patente. Criança entra no banheiro. Está lá o pedófilo. Ele é oportunista, como eu falei. Ele vê a criança ali, não tem ninguém, ou se tem alguém do lado, na outra baia, está com a porta fechada, ele entra ali onde está a criança, mobiliza ela, e a criança, ela paralisa. A criança que é tocada, ela se assusta tanto que ela não consegue ter reação. Não consegue ter reação. Ela não consegue ter reação. E ele, o que ele faz? Direto a mão na boca. Direto a mão na boca para que ela não grite. E aí o medo que a criança está... não é nem medo, é pavor já. Pavor. O pavor dela, ela não consegue gritar. Porque normalmente é um homem, né? É um homem. Não é que só seja homem pedófilo. 90% é homem, mas 10% são mulheres. E ele forte. A criança normalmente é raquítica, pequena, ou mesmo que não pode medir força. E um toque, uma vez, não precisa ser constante. Já. E aonde que está a falha? Naquela mãe, naquele pai que disse, vá lá, o banheiro é lá. Seja onde for, em shopping, igreja, quer ir no banheiro? Não quer ir no banheiro das mulheres com a mãe, porque daí tem aí seus 10 anos, sei lá, tem vergonha e tal. Tudo bem, então vamos combinar. Você vai no banheiro, eu vou e vou ficar na porta. Vou ficar na porta e vou ficar te chamando pelo nome. Você vai responder. Se você não responder, eu vou entrar.
E entre mesmo. Que grande coisa. Entra, acabou. Principalmente nos finais de ano, né? Que geralmente a gente vai viajar, aí para nos postos de combustível, Qualquer banheiro. né? Final de ano, o que aumenta significativamente é a criança desaparecida. Ela desaparece mais final do ano. E que daí os pais estão distraídos, os pais estão aquela coisa de festa, e vamos fazer o quê? Vamos comprar presente, e olha, 40 segundos você perde teu filho. Você sabe qual foi a primeira criança que desapareceu no planeta? Não. Que você tem registro? Isso aí vem bem de encontro ao que nós estamos falando em final do ano, festa de família. Festa de família é terrível. Ah, vamos todo mundo para a praia. Vamos todo mundo, pegamos uma barraca, pegamos uma tenda, vamos todo mundo para a praia. Ai, que bom. Família feliz. Ótimo, excelente. Mas é um perigo. É um perigo. Eu estou voltando a falar. A criança que tem o registro, primeira criança que desapareceu no planeta, que se tem registro escrito, Jesus Cristo. Jesus estava em viagem em uma caravana com os primos, várias pessoas da mesma família, e eles estiveram em um lugar, saíram 3 dias de viagem e pararam para passar a noite, acamparam para passar a noite. Fizeram lá suas tendas e Maria pergunta a José: você viu Jesus? E ele falou: está na barraca com os primos. Ela falou: então vá ver, vá buscar. E ele foi em todas as barracas e não encontrou Jesus. Bateu o desespero. Maria achava que ele estava com os primos achavam que estava com os pais. E assim é a nossa vida. Aí José voltou rápido e Jesus estava no templo conversando com os homens da lei. Lembra dessa passagem? Lembro. Se a gente analisar bem isso, você vê. Aí está o recado. Você tem que nomear um para cuidar. Você está em um lugar onde tem bastante familiar, você diga: agora você olha para mim. Agora é você. Agora é o André, agora é o Caio, agora é o José que vai cuidar. Porque quando você vê, esses dias eu fui passear no parque, tinha uma criança andando lá. E eu já, opa, o que essa criança está fazendo aqui? A criança ia para lá, ia para cá, corria. Eu fui atrás. Perguntei se está procurando alguém. Ela: estou procurando a minha mãe. Eu falei: então venha que eu te ajudo. Peguei na mãozinha dela. É lógico que eu não ia entregar ela para ninguém, se não me apresentasse documento, porque eu sou neurótica para essas coisas. Resultado: ninguém conhecia aquela criança. Aí eu falei: pessoal, vamos bater palma. Criança perdida. Começamos a bater palma, parque inteiro, Parque Bacaxiri, inteirinho batendo palma. Eu levei ela na guarda ali, no posto da guarda, pedi para chamar um conselho tutelar. Passaram-se 40 minutos, veio uma mulher correndo, chorando, bem louca, ainda queria brigar comigo. E ela dormiu no meu ombro. Quantos aninhos? 3. Ela deitou aqui e dormiu. E eu com ela aqui, conversando com a guarda, pedindo para que chamasse, acionasse o conselho e tal. E ela veio para mim, então eu falei: nem se aproxime. Se não tiver documento, eu não levo. Aí ela foi, daí brigou comigo, né? Ela estava nervosa também, mas eu estou fazendo meu papel de policial. Não é capaz que eu ia entregar para ela. Aí ela contou que eles estavam em um churrasco, em uma turma grande, vários carros, e ela achou que estava com os outros parentes. Igual a história de Jesus. Igualzinha. Mas oi, gente, tudo bom? Oi, Caio, bem-vindo, Tô entrando Caio. no meio aqui também de novo e escutando essas histórias. Mas eu vejo uma coisa, vereadora, da mesma forma, claro, com que a senhora teve a intenção de salvar, proteger, salvaguardar aquela criança, levando até o posto da guarda municipal, poderia ser um pedófilo. Claro que poderia. Entendeu? Porque a criança veio de bom gosto, porque a inocência a criança não vê maldade nas pessoas.
né? Ela não consegue ver maldade. Pela sorte dela foi a Tânia. Sim, exatamente. É Como- Deus, é Deus. É Deus. Jesus se Deus. Isso. Como ela pegou na sua mão, foi no seu colo, dormiu no seu ombro, o pedófilo poderia estar agindo da mesma forma. Exatamente. Só que de forma contrária. Ao invés de levar na guarda municipal, poderia ter levado para casa. Poderia ter dito, olha, eu vou levar você ver lá na casa da tua mãe. Sim. Botar no carro, levava E nunca mais viria. e nunca mais via. nunca mais Esse eu viria. chamo de pedófilo alheio. Porque nós temos 7 tipos de pedófilo. Sim. Este é o pedófilo alheio, que é o pedófilo que estupra e mata. Porque daí ele não deixa vestígios. A vítima pode reconhecê-lo. Então, normalmente o pedófilo alheio estupra e mata. Quando você vê falar, desapareceu uma criança está desaparecida, aí vê lá as câmeras, pode saber que ela saiu com alguém, dali o tempo já vem a notícia. Você falou 7, esse é um. Qual que são os outros? O pedófilo doméstico e com ligação doméstica são 2 tipos, né? Que é 90% dos casos de pedofilia dentro da família. Esse pedófilo alheio, o pedófilo coloca a criança no colo e daí ele age ali de forma que ela sente. Eu acho que nem dá para falar aqui, né? Porque senão Não, mas Sucinta. nós entendemos, nós entendemos. o pedófilo que fica próximo fica em parques ou ao lado de academia ao ar livre. Sabe essas academias, os estica-velho que falam, academia mesmo. Porque normalmente nessa academia ao ar livre tem um parquinho. E por exemplo, ali dos parques que tem, o Parque Atuba, o Parque Bacaxiri, os outros parques ainda tem a guarda por ali. Mas, por exemplo, Os jardinetes. nos Os jardinetes. jardinetes não tem. Às vezes tem um espaço na rua, tem Sim. ali. E ali, a família nasceu ali, se criou ali, é hábito a criançada estar ali. E ali ele vai. Hoje ele vai e é voluntário para ajudar a subir no escorregador, voluntário a empurrar na balança, ajudar no roda-roda. Tem algum sinal que é marca registrada? Do quê? Porque aquele que ele sempre vai dar aquele sinal? Depende. Para a criança, sim. Para a Isso. gente, não. Não. Por exemplo, ele tem o modus operandi dele. O que senta a criança no colo tem o modus operandi dele também. Esse que é o oportunista, que é o pedófilo alheio que estupra e mata, a palavra já diz. Você manda teu filho comprar um arroz ali na mercearia e ele vê passando, ele passa e chama, atrai por algum motivo. Esse todo pedófilo é oportunista, mas esse é o alheio que ele pega assim. Então ele tem os modus operandi dele. A gente sabe como ele age. Mas ele, convivendo dia a dia com a pessoa, nem voyeurismo ele não pratica. Jamais ele vai tocar numa criança diante de outras pessoas. Então, esse pedófilo que fica procurando oportunidade, que é esse que fica aí próximo aos parquinhos, quando é no dia seguinte, ele leva um pet dele. E ele vai ganhando. Ele não vai fazer isso na primeira vez. Ele vai ganhando, ele leva o pet dele. Quando é semana que vem, não é amanhã, é semana que vem. Ele não tem a rotina, senão ele é pego. Semana que vem, ele está lá de volta. E ele já vai e compra lá uma pipoca para ele e uma pipoca para as crianças. Porque sempre tem um pipoqueiro por perto dos parques, ou um sorvete, ou algodão doce, o que tiver. Com licença, só um pouquinho. Normalmente é caso de pedofilia. E assim ele vai. Ele vai ganhando. Aí, daqui a pouco, ele pergunta, como é que é teu nome? A criança fala. O meu nome é fulano. Normalmente não é. E daí ele vai devagarzinho, ele vai.
No botar a criança ali, ele já toca nela, já passa como se encostasse nele. E assim ele vai. E quando a criança percebe, ele diz a ela, o padre é você. Porque você que deu conversa para mim, você conversou comigo. O pedófilo que fica na porta das escolas, o modus operandi é igual. Também. O que ele faz? Ele fica na entrada e na saída, observando qual é a criança que chega sozinha e que vai embora sozinha. E qual é a criança que chega de van, ou de transporte escolar, enfim, ou que chega na companhia dos pais e que botam portão para dentro. Porque não adianta chegar e desovar a criança na rua. Na rua, esquina. né? E aí, ele observa. Quando ele vê, ele vai uma semana, dali uma semana ele volta. E de novo, ele já tem um alvo. Dali 3, 4 semanas, ele já sabe qual é a criança que chega sozinha. E qual que ele vai começar a fazer o trabalho. Ele vai fazer o trajeto dela. O mesmo trajeto. Ele vê da onde que ela dobra, ele vai fazer o trajeto dela. Existe classe social? Não, Não existe. de jeito nenhum. Pedofilia está no pobre, no rico, na favela, na mansão e na invasão. Não tem o que fala que é mais e menos. Não tem. Todos Agora, iguais. o que ocorre é que os ricos não denunciam. Não denunciam porque quando se tem um pedófilo em uma família abastada, de uma família rica, primeiro os vizinhos não escutam o grito da criança. Porque a casa, se é apartamento, as paredes têm proteção acústica. O vizinho não escuta o que você está falando aqui. Ou se é uma casa, no meio de um terreno que tem muros altos e o outro vizinho é lá do outro lado, porque você não tem aonde você mora, se você, no Alphaville, por exemplo, é uma distante da outra, né? E quando se descobre uma criança ali que está sendo abusada e que é preciso uma intervenção médica, o médico, por sua vez, não vai denunciar. Artigo 245 do ECA, não vai denunciar. A escola é particular. Não vai denunciar, porque é muito cara aquele aluno ali, custa bastante. Então, o artigo 245 do ECA vai tanto para a educação como para a saúde. Né? Então, eles não denunciam. E se precisar de psicólogo, o psicólogo também é muito bem pago. É psicólogo da família. Aí você compra o silêncio. Eles compram o silêncio. Compra o silêncio. E o silêncio só protege o agressor. Sem dúvida Vereadora, mas eu acredito que ficam traços na criança. A criança muda. Né? Quando a criança é abusada, ela muda. Quando a criança é abusada e permanece no ambiente. Né? No caso do familiar, que é o abusador e Nem tudo que não mais. permaneça, cara. Nem que não permaneça. Não, estou falando que não é o caso dela ter sido violentada e morta. Né? Quando ela está ali, ela fica traços, ficam marcas, né? E existe, assim, alguma marca que seja padrão, quando a criança sofre esse abuso, a mudança de comportamento dela, existe um padrão nisso após o abuso, após o sofrer essa questão? Totalmente, totalmente. A criança abusada é uma criança diferente. Por exemplo, a criança é uma criança que ela é peralta, né? Ela é peralta, ela mexe, como toda criança, né? Mexe ali, mexe aqui, que o pouco está chorando porque caiu lá. E a criança abusada é uma criança que ela tem picos de comportamento. Esse é o primeiro sinal, depois vem outros. Sim. Depois vem outros. Por exemplo, às vezes ela mexe aqui, mexe ali, de repente ela está parada assim, com os olhos, assim, parece que está... Vagos. Com o olhar no infinito. Uhum. De repente, ela chora. Chora qualquer coisa, ela está chorando. Depois ela fica agressiva. Então, ela tem picos de comportamento. Bagunça as emoções dela. A mansidão, a agressividade,
A chorona, Melancolia. ela, por exemplo, gostava muito de animais. Agora ela está puxando o rabo do gato. Ela está dando chute no cachorro. Ela está cutucando, ela está batendo com alguma coisa. E ela não fazia isso. E ela se torna, querendo ou não, ela se torna uma criança que tem aversão a pessoas estranhas que não sejam seus pais. Ou às vezes até com os pais, né? Não, depende muito. Depende muito. Ela tem aversão à pessoa que tocou nela. Isso, ao toque. O toque, Ao toque. por exemplo, é para você descobrir, digamos, olha, o meu irmão ou o tio dela é uma pessoa boa, todo mundo gosta, a família quer bem, ela gosta dele, mas de uns tempos para cá, ela não quer mais estar perto dele. Quando convido para ir na casa dele, ela não quer. Quando ele chega na casa dela, ela baixa o olhar, ela vai perto da mãe ou perto do pai, ou ela vai para um canto. Mudou o comportamento diante de alguém, pode saber, pode saber. A criança abusada, por exemplo, ela vai mal na escola, é uma criança que não interage, que faz xixi na cama, é uma criança que rói unha a ponto de arrancar não só rói a unha, mas arranca essas pelinhas do lado da unha, arranca o cabelo, sabe? Ela se morde, se mutila. É uma criança agressiva ou extremamente passiva, não é aquela criança normal. Ou ela é muito agressiva, que não era. Veja bem, eu estou falando de uma criança que mudou o comportamento. Sim, sim. Se ela é desse jeito mesmo, é o jeito dela, o jeito da madeira. Mas se ela não era uma criança que era tranquila, de repente ela está super agressiva, super chorona. Ela está, assim, comendo compulsivamente. É bom investigar. É bom investigar. Aquela série da TV, O Quilos Mortais, a maioria daquelas pessoas extremamente obesas, para quem assiste, sabe do que eu estou falando, são pessoas que foram abusadas. É história real. História real. Ela desconta na comida. Você 35 anos de carreira, trabalhando na mesma coisa todos os dias, né? Vivenciando todas as situações possíveis. Hoje, você comentou aqui agora sobre comportamentos de pedófilos e nosso dia a dia. Nós viemos ali numa geração que não tinha o digital, certo? Hoje, nós passamos para o digital. Então, tem muito se falado na pedofilia virtual. Como que você tem lidado com isso? Olha, eu tenho falado nisso há muito tempo, desde que veio essa celular. Desde que veio o celular e que a evolução exigiu mudança, mas ela trouxe as consequências, né? Agora, eu falo nisso, mas eu culpo 100% aos pais. Porque a criança, ela não tem noção de que aquilo ali não é só um brinquedinho que ela está brincando ali de joguinho. Aquilo ali esconde uma maldade enorme e as pessoas estão atrás disso. Agora, ela não tem noção. Hoje nós temos pais e mães incapazes de ter filhos. Não deviam ter filhos, porque botam o filho do mundo, não tem capacidade de educar. Quem manda na casa é a criança. Ah, mas se eu não tomar o celular, ele não abre a boca para comer. Toma o celular. Daqui uns dias ele está dando na tua cara, porque você não tem autoridade. Ele não nasceu com o celular na mão, você que deu para ele. Ele não tem noção que aquilo ali tem coisa errada. E um dos pedófilos, um dos tipos de pedófilo, é o pedófilo que está nas redes sociais, falando o que a criança quer ouvir, brincando com a criança, como se fosse... É só você ver na mídia, aquele menino lá que cometeu lá um homicídio lá, mãe, pai e irmão.
E Internet. planejando matar o... A avó, não sei quem mais lá. Internet. E aonde é que está a autoridade? Quem que manda na tua casa? É você ou é essa criança desse tamanho que dá ordem? Se for essa criança desse tamanho, pode jogar Porque se você não tem capacidade para educar, não tenha filho. É muito fácil. É muito fácil. A responsabilidade é tua. A Damares é minha amiga de muito antes de ser ministra, muito antes de entrar para a política. A gente trabalhou junto, aqui fazendo na PIB um congresso sobre pedofilia. Ela também, nossa, a Damares há muitos anos trabalha com isso. E ela sempre falou nisso, eu sempre falei nisso, mas agora é o céu, cara, agora é. Eu vi que ela colocou hoje em 2024, o Ítalo já tinha sido, né, denunciado, mas derrubaram, da Antônia Fontinelli, né? Aham. E agora só repercutiu, também ninguém entendeu por que repercutiu. É porque é alguém famoso. Não adianta, enquanto nós estamos falando, nós estamos enxugando gelo. Eu comecei a atender muitos casos de pedofilia, daí eu falei, não, então eu vou fazer palestra, que daí o pai e a mãe escutando o que causa na criança, quem sabe se eles se acordam. Mas assim, meu sistema é bruto, eu dou uma chacoalhada mesmo para derrubar tudo quanto é folha podre. Mas é o que deve ser feito. Ontem teve uma psicóloga, né? Esteve uma psicóloga aqui e ela falou em outras palavras o que você disse. Que Ela deve ser educada. Exatamente, ela é psicóloga de adolescentes. E ela usou ali, hoje vão por depressão, por ansiedade, buscar ela. É causa também. E na conversa vai, aonde está o problema? Nos pais. Então, o remédio está nos pais. Então, tipo, de ontem para hoje me fez eu repensar muitas coisas, né, da minha vida na criação das minhas filhas, né? Quem me conhece sabe que é a primeira vez que eu tô sem palavras. Geralmente a gente bate um papo, mas eu ouvindo você ali, que eu tô trazendo para minha realidade de hoje, né? Porque a nossa vida, Tânia, que tem filhos pequenos, eu tenho uma de 10 e uma de 3, né? Uma neta de 3. Então, a minha vida eu sou empreendedora, empresária, apresentadora, tem muitas coisas que eu faço. E algumas vezes, né, a gente peca ali devido à correria, o terceirizar, sabe? Então, isso mexeu muito comigo, de ontem para hoje, já conversei ontem com meu marido, mas me acendeu o alerta. E o que hoje não é falado, as pessoas não levam esse tema polêmico, né? Que eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas famílias, né? Esse programa de hoje, porque não querem expor. Mas eu acredito assim que nas televisões, na internet, os radialistas eles têm que compartilhar, têm que conscientizar, porque assim como tem a classe pedófila, esses monstros, tem as famílias inocentes, tem as famílias que não têm o discernimento e não enxergam o perigo. Mas né? isso é bíblico. Na Bíblia está escrito, José, meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Exato. Mas está em Atos 8:31, como podereis aprender se ninguém me ensinar. Por isso eu convido, entre nas minhas redes sociais. Não tem coisa bonita lá, não tem, mas não estou aqui para agradar ninguém. Lá só tem coisa feia, mas é a realidade. É a realidade. Tem que estar informado. É. Eu estou até quieta porque é importante deixar você, né, falar, né, o assunto que hoje deve causar ali. Eu fico imaginando, os ricos conseguem ter o dinheiro para comprar o silêncio. Mas e a classe média baixa? Nós dependemos de denúncia. A gente depende de denúncia, porque veja bem, a criança, o pedófilo ele tem as preferências. Tem pedófilo que prefere bebês recém-nascidos. Tem pedófilo que prefere crianças de 2 meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. A criança não entende que aquilo é uma agressão, ela entende que é para ela. É que isso não é o meu mundo, né? Então é difícil de acreditar que exista monstro. Por isso que eu falei sobre acreditar das pessoas.
Eu jamais confiaria um filho meu a alguém. Jamais. E outra coisa, não esquece que tem mulheres pedófilas também. Eu peguei no norte do Paraná uma babá. Tem, assim, sabe, pedófila. É 10% delas. Mas sabe o que me assusta mais? 80% das mães são coniventes. Mas deixa eu te falar por que a criança se cala. Por que ela se cala? Veja bem, ela vai sendo tocada, para ela é um carinho, para ela é uma brincadeira, porque a última coisa que ele vai fazer é os finalmente. Eu não sei se eu posso falar aqui. Pode, pode. Então, a última coisa que ele vai fazer é penetrar. É a última coisa. O pedófilo doméstico e com ligação doméstica. Eu estou falando desses dois tipos de pedófilo. Quem são? Pai, mãe, irmão, irmão com diferença de 5 anos, meio-irmão, famílias que se juntam, por exemplo, o marido veio de um casamento, trouxe a família dele, a mulher veio do outro casamento, trouxe a família dela. Então, pedófilo doméstico, isso é um perigo. Pedófilo com ligação doméstica, avô, avó, tio, primo, tia, amigo da família, pessoas que vêm visitar ou que a criança vai na casa delas, sabe? Então, com ligação doméstica. E aí está 90% dos casos de pedofilia. O resto, todos os outros pedófilos, soma aí 10%. Mas, então, a criança, ela começa com o pedófilo doméstico ou com ligação doméstica, ela não entende. E quando ela começa a entender que aquilo está desconfortável, porque ele vai avançando, ele leva anos e anos e anos e anos e anos no abuso, porque ele tem vida sexual normal. Às vezes ele termina de manter relação sexual com a esposa, ele vai tocar na criança. Não é que ele não ama, ele ama, ele trabalha para sustentar, ele faz das tripas ao coração para dar o melhor para a família. Não tem aventura essa conjugal, tudo que ele ganha para dentro de casa, ou então tudo Fora que ele ganha suspeito. já deixa no boteco, já tem uma amante em cada esquina, jaguara. Não tem característica específica. Tá, então, como identificar? Impossível. Não tem como O identificar. pedófilo? É isso. Esqueça. Impossível. Eu, com todo esse tempo de serviço, eu não consigo... Você não consegue não, identificar? Não. Se alguém tiver alguma... Me traga, que eu quero saber. Mas então, como que nós, mães, pais, como que as famílias tradicionais hoje, que está seguindo numa linha, né, uma linha cristã, uma linha correta, como que nós vamos proteger os nossos filhos Cuidando. se nós não conseguimos estar com eles todo o tempo? Ensinando eles. Por exemplo, você tem que, a partir de 2 anos, você tem que dizer para o teu filho, agora você vai tomar banho sozinho. Você ensina ele a tomar banho sozinho. Vai demorar 8 meses, 10 meses, não interessa. Mas ele vai tomar banho sozinho. Ele vai se secar sozinho. Ele vai colocar roupa sozinho. Isso já é uma proteção. Número 2, você vai fazer sozinho. Você vai se limpar sozinho. Nem que fique rebocado, não tem problema. Nunca tome banho nu com o seu filho. Nem que seja bebê. Jamais. Aquela coisa, vem aqui, vamos tomar banho tudo junto, que estamos com pressa. Já aproveita lá e pega. Não. Não exibe teu corpo. Se você está com pressa e não dá tempo e precisa tomar banho junto, você de cueca, pai, mãe, calcinha e sutiã. Porque quando ele exibir o órgão genital para a criança, ela não vai fugir, porque aquilo é familiar. Tá? Jamais deixar dormir na casa dos outros. Jamais. E outra coisa, ninguém pode tocar. Primeiro, você tem que sentar com a criança e dizer, você é menino, portanto, você tem pênis ou pipi. Ele tem que entender o que você está falando. Não é que... não adianta você falar bonito se ele não sabe o que você está falando. Tá? Eu sou menina, eu tenho pepeca ou eu tenho vagina. Não interessa. Ninguém pode tocar no teu pipi. Você não pode tocar no pipi de ninguém. Você tem popô, eu também tenho. Ou anos. Menino tem anos, menina também tem. O vô tem, a avó tem, o cachorro tem, o tio tem, a mãe tem, o pai tem. Todo mundo tem. Mas pipi é menino, pepeca é menina.
Ninguém pode pôr a mão. Ninguém pode pôr a boca. Você não pode pôr a boca no pipi nem na pepeca de ninguém. Ninguém pode pôr o pipi no teu popô. E isso a gente deve falar abertamente. Porque para Claro. mim é desconfortante que a gente Claro até que é. evita de falar. Evita. E não, você Evita tá de certo. falar. Você tá certa. Mas a gente precisa aprender. Agora, como que eu quebro essa crença? Até em mim também, né? E as mães que... né, Não, tem várias mães Eu assistindo sei que a gente. é difícil, mas dói na gente fazer isso. Mas é preciso. Porque não fizeram com a gente, não ensinaram a gente, Não, né? não ensinaram, não ensinaram. Eu fui aprender o que era menstruação quando achei que ia morrer, sabe? Então, você tem que fazer isso. Ou nós fazemos isso, ou nós perdemos para o pedófilo. Porque ele está mais próximo do que a gente imagina. Sabe? E nós não conseguimos identificá-lo. Então, você tem que dizer, você não pode pôr o teu pipi na pepeca de ninguém, nem no popô de ninguém. Ninguém pode pôr o pipi no teu popô. Você não pode pôr a boca, ninguém pode pôr a boca. Ou nós falamos, ou nós falamos. Sabe? Então, você ensinou a tomar banho. Você ensinou o número 2, ele se limpar. Você falou isso para ele. Você não dá celular para ele de jeito nenhum. Quantos anos você sugere o celular? Eu por mim nem dava. Depois que completasse 21 anos. Claro que não, né? Mas depois que começar... Com a mentalidade melhor. É que possa entender melhor, que você já consiga ver como é que ele é. E outra, monitora. Monitora. Você pode dar aí a partir dos 13, 14 anos, mas você monitora. Eu falando isso, né? Eu tenho um neto de 7 anos e o meu netinho gosta de usar o celular, né? Ele às vezes pega o da minha esposa, o meu ele não pega. Ele já sabe como que eu sou. Mas assim, ele tá na minha casa, ou ele passa às vezes no final de semana com a gente, ele pede para passar com a gente. Aí ele fala, vó, empresta o celular. Eu falo, cara, vai pegar o celular da vó? Vou. O que você vai ver? Ah, avô. Não tem avô. Eu quero saber o que você está vendo. Eu quero saber qual é o conteúdo que você está consumindo. Porque isso pode te atrapalhar, Kai. O nome dele é Kai Luca. Eu falei assim, isso pode te atrapalhar. Eu quero saber, eu quero realmente saber. E teve um dia que ele estava no quarto, a gente estava na sala, ele estava no quarto, aí eu estava escutando o joguinho. Daqui a pouco ficou aquele silêncio, né? Eu falei, eita, criança quieta tá aprontando. Eu fui devagarinho, ele estava debaixo da coberta. A hora que eu tirei, ele jogou o celular para baixo do travesseiro. Eu falei assim, celular. Ah, avô, Que não tem idade avô. ele tem? 7 anos. Não deveria ter celular. Pois é, Ter acesso ao celular. é que assim, não somos pais, né? A gente tenta, mas mas... é responsável. Sim, aí eu peguei o celular dele, ele não estava vendo nada demais, ele estava vendo o videozinho, ele estava vendo o Naldinho, né? Quando ele vê aquele outro cara que eu não gosto dele, não vou nem citar o nome dele aqui, eu já não deixava ele ver. Também não gosto desse. Exatamente. Mas o Naldinho até tem um conteúdo bacana, é educativo, ensina, mas mesmo assim, o fato dele esconder, eu falei assim, você sabe o que você acabou de fazer com o vô? O quê? Perder a minha confiança. Isso. Falei pra ele, porque nós confiávamos em você, Kailuca, porque a gente sabia que você estava jogando, estava brincando, beleza, você sabe que aqui você tem time, nós temos limite, né? Ah, vou jogar, então tá bom, você vai jogar. Mas você tem um período para jogar, depois você entrega o celular e pronto, né? E vai fazer outras coisas, vai pintar teu Bob Goods, né? Vai desenhar, tem um monte de coisa, eu vou imprimir para você, ou a gente vai lá jogar bola, vai fazer qualquer coisa. Mas o celular não é uma distração para você. O celular é para você passar só um momento. A gente coloca tempo para ele. Né? É o correto. A criança precisa ter limite. Sim. Ela não tem noção. A responsabilidade é dos avós. Sim. É nossa, a responsabilidade é dos adultos. Não, nós que deu não caso sabem. aí, né? Nós temos limite para ele sabe. Ele tem os limites conosco, tanto que quando ele vai lá para casa, ele faz tudo o que ele precisa fazer. O menor espaço que ele tem é o período que ele gosta de um joguinho lá, que é... E por sinal, ele gosta de joguinho de palavra cruzada. Vai jogar bola com ele. Né? Mas é à noite.
Ai, Vá brincar, vai ter que dar um senta no jeito, chão, pai. vai brincar com ele, joga bolinha de gude no Não, chão. a gente brinca de muita coisa. 35 anos. Você conhece o passado e o futuro, né? O passado e o presente. Antigamente era uma realidade, hoje é outra realidade. Colocando na balança ali, aonde que você vê que é mais perigoso? O antes ou o depois? Ou o que nós estamos vivendo hoje? Piorou hoje com a internet. Piorou hoje com as mídias, com as redes sociais. Isso piorou. Mas a pedofilia existe desde que a humanidade existe. Calígula colocava a criança em volta da piscina e colocava pênis na boca das crianças. Então, sempre existiu, eu sempre falei nisso, mas é muito mais fácil não ouvir, não enxergar e não falar do que ver o que está acontecendo. Então, a questão da pedofilia sempre existiu. Sempre existiu, tá? O que piorou foi agora, porque as crianças estão indo atrás, por causa da porcaria do celular, tá? Mas toda a vida existiu da mesma forma, em todas as classes sociais. O que deu uma minimizada, que eu luto até hoje, por isso que eu entrei para a política, é a tentar tipificar no Código Penal como crime com pena de 30 anos. Isso eu estou colhendo assinaturas, fazem 25 anos que eu colho assinatura, tenho um abaixo-assinado, para tentar tipificar a pedofilia no Código Penal com pena de 30 anos, para que o pedófilo fique pelo menos 30 anos guardado. Porque ele só para de agir quando preso. E por que não conseguiu ainda? Porque eu só sou a sargento Tânia Guerreiro. O dia que eu for alguém importante, aí talvez alguém me enxergue. E o que dá para a gente fazer com que você se torne ainda mais importante? Para a gente conseguir tornar isso realidade? Nós temos que falar sobre isso, nós temos que fazer o que nós estamos fazendo aqui. Eu sei que muita gente vai achar ruim, não estou aqui para agradar os outros, muita gente vai achar ruim, porque é exagerada. Venha ficar uma semana trabalhando comigo, quero ver se você aguenta. Viver nesse mundo. Hoje você dá palestras. Sim. Dá palestras falando sobre. Você falou que você entrou na política por conta disso daí. Porque hoje você não precisaria, né? Como você disse, já está na reserva, já estaria tranquila. A sua vida, a sua missão já tinha sido cumprida profissionalmente. Mas você decidiu entrar na política justamente para que as crianças tenham voz, né? Porque hoje você é a porta-voz de todas as crianças que existem, né? Você tem alguma sucessora para você? Se a Tânia Guerreiro, o senhor falou assim, Tânia, vem para cá. Recolher? Você tem alguém que vai suceder você? Não. Então, tudo que você construiu... Então, por isso que a gente precisa de mais mulheres e até mais homens que venham brigar Claro. pela mesma causa. É só querer. Agora, não pense que você vai aqui ganhar dinheiro, não. Porque as palestras são gratuitas, os atendimentos são gratuitos, e aqui não tem, você não vem aqui para você fazer teu pé de meia, não, porque pode ficar onde você está mesmo, porque aqui não tem. É missão. É missão. E é missão mesmo, é para a vida, para a alma. Né? Hoje é sábado, eu não vou atender o caso de pedofilia. Eu vi que o seu telefone tocou diariamente, você recebe ligações? Diariamente? Recebo, denúncias? Direto. E não é só aqui, é do Brasil inteiro e de famílias que moram em outros países que são brasileiros. E em qual telefone que quem está nos assistindo liga, ou site, algum meio de comunicação que você observou algo diferente, você viu que tem alguma coisa errada, qual que seria o número do Disque Denúncia? Então, nós temos as redes sociais. Eu tenho o Instagram, né? @sargento Tânia Guerreiro, tudo junto. Tenho o TikTok, o Face, eu tinha 7 Face, tiraram do ar, né? E minha fanpage também, eu não estou tendo acesso, ela existe, mas eu não consigo ter acesso. Por causa das coisas que a gente fala, eu sou bocuda, né? A gente fala muita coisa. Sincera. A gente fala, e daí
tiram do ar, né? Mas se mesmo assim um dia tirarem do ar o meu Instagram, eu pego um megafone e saio para rua. E algum telefone que fique fácil para que eles venham ligar? Tem, e tem o meu telefone, né? Que no Instagram tem lá, Você deixa o seu telefone mesmo. tem o telefone do meu gabinete, tem o telefone da minha equipe e tem o meu, quando eles querem falar comigo, eles deixam o recado lá e eu retorno para eles. O meu telefone é 99634 Coloca, Caio, por favor, o telefone. 2825. O Caio vai deixar o telefone. E daí tem o do meu gabinete que eu vou deixar um cartão aqui, que é celular também, Tá bom. que daí também pode, porque eu recebo em torno de 2.000 mensagens por dia. Então, eu Nós quero vamos fazer colocar também o telefone do Tá. gabinete. Eu quero fazer um convite, Tânia, para você, né? Eu senti isso agora. O nosso estúdio está de portas abertas para você a vir, né? Você, uma vez por semana, quiser fazer o teu programa aqui, né? Atua 1 hora para a gente criar conteúdo de conscientização, né? Nós disponibilizamos para você o nosso estúdio, a nossa equipe, para a gente ter conteúdo, para colocar na internet, para a gente alcançar o máximo de pessoas. Podemos fazer, a gente pode fazer, talvez eu não consiga esse 1 hora por dia, né? Ou a quantidade que você quiser. Tem o pessoal da edição, o pessoal que trabalha com a gente nos bastidores, né? Eu acredito que vai ser valioso, né? Principalmente pelo período que nós estamos passando, né? É uma forma de eu contribuir, né, com a sociedade, eu como mãe, eu como empresária, né, que a gente está na correria. Eu acredito que tem muitas mães também que estão na correria devido ao trabalho, ganhando, trazendo e lutando pelos seus filhos, mas às vezes um conteúdo que você solta vai dar um alerta para elas, sabe? Dar um insight, até propriamente na inocência. Porque para a gente que é do bem, é difícil a gente enxergar a maldade, né? Não é por conta que a gente não quer enxergar, é que o mal não está na gente, entendeu? Mas às vezes eu estou ali, ó, eu estou impressionada, né, com os seus dizeres, com suas palavras, com o seu conteúdo, que a minha vida também é muito corrida. Porém, assim, a tua comunicação, a forma que você passou aqui, o que você falou pra gente, fez eu pensar, né? Eu não vejo a maldade, mas a forma que você falou, eu já fui lá para dentro da minha casa. Eu vi a minha neta, eu vi a minha filha. Então, é essa forma da gente conscientizar justamente as famílias do bem, as famílias que não têm o conhecimento e o discernimento que nós temos, sabe? Então, sinta, né? Sinta-se em casa, fique à vontade. Quando quiser, eu acho que vai ser valioso e é uma forma de eu contribuir com os pais e com as mães atuais dos dias de hoje. Então, a gente pode combinar assim, por exemplo, vir um dia falar o que é pedofilia, né? O que caracteriza a pedofilia, os tipos de pedófilo que existe, como cada um deles age, como que esta criança vai verbalizar isso, vai pedir socorro sem verbalizar, né? Qual é o papel do professor? Porque o professor é a esperança da criança. De que forma esse professor vai interagir? Eu escrevi um livro que você não sabia sobre pedofilia. Eu vou te trazer. Ai, por favor. Já tem algum lugar à venda? Não, só está no meu gabinete. A gente não conseguiu nenhuma. Estou na 2ª edição, não conseguiu nenhuma livraria para vender. Ai, que legal. Eu já tenho o contato da Livrarias Curitiba. São super gente boa. Bem acessível, viu? Tomara que Bem eles... acessível. Então, e eu vou te trazer, inclusive, o livro da Damares. Ai, eu acompanho o trabalho dela também, uma grande mulher, né? Nossa, a Damares é uma pessoa, Merece o nosso ser apoio. humano, nossa, da melhor qualidade. Você quer deixar um recado para o nosso público, para as mães, para os pais, de conscientização, para que eles venham acordar, ficar mais alerta, né? Nos lugares, principalmente ali no parque, aonde for. Bom, faça o teu papel, pai. Faça o teu papel. Foi por isso que você teve filhos. Não é você chegar em casa e ficar, ó, dando atenção para os de fora e largando
da tua bênção ali. Não é assim que cuida dos filhos. Se teu filho for tocado por uma negligência tua, a conta vai vir. E a conta é alta. Portanto, se você se dispôs a ser pai, a ser mãe, se você teve a bênção de ser pai, de ser mãe, cumpra o teu papel. Isso aí. Eu fiquei, tipo, eu fui longe porque isso combinou com o que a psicóloga falou. Se você quer ter filhos que cresça de fato, né, num formato certo, fora do perigo, você tem que estar presente. Você tem que estar realmente participando da criação e não terceirizar a criação deles, seja nos professores, no celular, ou até propriamente ali adolescentes sendo criados ali vazios, com depressão, com ansiedade, sofrendo por qualquer coisa, e aí ter que terceirizar o que é culpa sua num psicólogo. Então, seja, né, muito bem-vinda. Se quiser trazer esse quadro, eu ficarei muito feliz. Vamos né, combinar. de você, né, a gente poder levar junto aí esse conteúdo. É só entrar em contato com a gente, a senhora tem meu contato, Isso. né? Eu te passo o contato da Ali também. E precisando, a gente está aqui para servir a senhora. Maravilha. Eu agradeço pela oportunidade. Eu sei que muita gente vai ter acesso a esse podcast e vai salvar vidas. Tenho certeza E aí esse que é o sim. nosso objetivo. Eu sei que o sistema é meio bruto, mas não adianta falar bonito uma coisa que é muito feio, Verdade, né? verdade. Tem que Bom, ser. nós estamos aqui, eu trabalho com a verdade, com ética e transparência, né? Então, tudo que a gente puder, o meu trabalho, a minha missão é levar as pessoas à conscientização, né? Na fé espiritual, uma fé com Deus, os princípios das famílias, né? Eu acredito muito fielmente que não é porque aconteceu situações na minha família que eu tenho que trazer para a minha família. Então, eu também estou em quebras de ciclos. Então, tudo que eu tenho permitido o Senhor me trabalhar na minha vida ali, realmente, para conduzir essa nova geração, que está em nossa responsabilidade, né? Para que as novas gerações hoje venham... Ai, Senhor, que venham melhores, que venham melhores. Que venham melhores. Que venham e melhores. que os pais façam os seus papéis. Verdade. Porque se nós vamos ter aí uma geração futura de adultos cheios de mimimi, a culpa é dos pais. Verdade. Eu estou tendo que trabalhar muito nisso, né? Mas foi valiosa, né? Ontem com a psicóloga Elis, valiosíssimo o teu conteúdo para mim também como mãe. Tenho fé que vai chegar nas pessoas certas o nosso conteúdo. Mas eu quero te agradecer pela disponibilidade de estar presente aqui hoje comigo, né? Eu imagino que a agenda ali é bem corrida e agradeço, né, pela confiança, né? Estar presente. É uma honra te conhecer, eu não te conhecia pessoalmente. Muito grata e se eu servir por alguma coisa e puder contribuir, por favor, conta comigo também. Nós ficamos à disposição. O que precisar de nós, estamos à disposição. É só chamar, vamos combinar para a gente trazer esse conteúdo aí, que eu acho que vai ser muito bom. Nós vamos salvar vidas. Amém. Amém. Com esse conteúdo, porque daí deixa nas redes sociais, vai se multiplicando. Exatamente. E chega em quem precisa. Deus faz o caminho, nós somos só os instrumentos. Exatamente. Bom, você viu, né? Já segue a Tânia Guerreiro, né? Já lá até propriamente o celular dela. Viu coisa diferente? Não perca tempo, não tenha medo. Seja corajoso. Pode acreditar, você, além de ficar em paz lá com o Senhor, você vai estar salvando vidas, né? Você vai estar salvando uma vida. E quando a gente faz parte da construção, ou até de precaver uma situação, a gente está fazendo uma conexão com o Senhor e Deus se agrada da gente. Bom, acabou. Mas a Tânia vai voltar. Temos que a Tânia vai voltar e nós continuaremos esse bate-papo. Que Deus abençoe, guarde e proteja você, sua casa, sua família. E nós nos vemos no próximo programa aqui, Descomplica, com a Alessandra Santos. Fiquem com Deus.